porque a gente pode estar com um conflito com o parceiro e o parceiro, ele reflete uma raiva em relação a nós, por exemplo, se forma um conflito, e às vezes não é por um problema significativo, mas tem uma raiva, tem uma animosidade no casal. Por quê? Porque o marido pode sentir que se eu tenho uma conflitiva, por exemplo, por eu excluir alguém do sistema familiar dele, ele sente essa exclusão e com isso ele se revolta contra mim. Então, quando a gente não aceita os familiares do parceiro, quando a gente não concorda, a gente pode dizer assim, e aliás é comum que a gente diga, né? Ai, mas essa pessoa também não me aceita. Ou essa pessoa fala mal de mim. Ou essa pessoa não gosta de mim. Ou essa pessoa não concorda com o meu relacionamento. Ou essa pessoa não concorda com o meu jeito de ser. Então eu tenho razão de não gostar dela. Mas existe uma diferença entre a gente constatar que alguém não gosta da gente e a gente se fechar e excluir uma pessoa no coração por ela não concordar com a gente. Então, nós podemos entender e respeitar que esta pessoa tem o direito de não gostar da gente, não concordar com a gente. Esse é o lugar de consciência, ou seja, eu respeito o livre-arbítrio para que eu esteja alinhada com as leis, para que isso não se reverta contra o meu casamento, por exemplo. Se eu não concordo com as filhas digamos que meu marido tivesse filhas, né? Se ele tem filhos do outro casamento, se eu não concordo com essas pessoas que têm a vinculação com ele sente esse não. Essa energia de não, de exclusão, é sentida, ela não precisa nem ser verbalizada. Então, é muito importante que aqui no método nós vamos ter a consciência de que aquilo que são as conflitivas que acontecem, elas não são isentas, não é eu com meu marido. Eu tenho que ter um olhar mais abrangente para entender qual é a origem do que está aqui se formando como uma conflitiva, que pode estar relacionada a uma exclusão que eu estou fazendo com pessoas do sistema familiar dele, sejam irmãos, pais e até mesmo ex-parceiros. Nós temos uma cultura de invalidar o passado das pessoas que a gente convive, dizendo, esta pessoa não presta, esta pessoa não é boa, se essa pessoa fosse boa, você estaria com ela. E com isso, a gente está dizendo, você também não é bom, você fez más escolhas. E tem um outro aspecto importante que é, nós só chegamos até o ponto que nós estamos agora vivenciando as experiências do passado. Então, essas pessoas do passado, elas foram importantes para ambos no relacionamento. Então, eu não posso invalidar o passado da pessoa que está comigo hoje, porque ele aprendeu e ele precisou aprender e passar por essas experiências com aquela pessoa que ele se vinculou. Tem algo ali que uniu, conectou essas duas pessoas, para que elas pudessem se desenvolver, para que elas pudessem viver um destino. E se houve em algum momento um distanciamento dessas pessoas, o término de um relacionamento, houve dor, houve sofrimento. E eu estou na minha relação atual com essa pessoa às custas desse sofrimento, às custas daquilo que não deu certo no passado. Então, pessoas tiveram que sofrer e entender que não é mais positivo elas estarem juntas para que hoje eu pudesse ter o que eu tenho no meu sistema familiar. Então, se eu tenho filhos, se eu tenho uma felicidade na minha relação hoje, ela não é gratuita. Ela só existe por causa de uma anterioridade. Porque se o meu marido atual estivesse com a pessoa anterior, eu não teria esta vida que eu tenho hoje. Então, aqui no meu método, nós vamos ter esse respeito à anterioridade. Nós seguimos as leis sistêmicas, né? Nesse sentido, de Bert Hellinger. Nós vamos ter a gratidão por tudo o que aconteceu no passado, tanto nosso quanto do nosso parceiro. Se não houve um casamento anterior, houveram pessoas, houveram amores ali anteriores, que também tiveram que não dar certo. Muitas vezes nós temos um fantasma, né? Uma energia na relação, porque existe uma pessoa triste que ainda hoje está lá no passado e que desejaria ter estado com a pessoa que a gente está, ou desejaria estar com a gente. Vocês já pararam para se perguntar que talvez tenha alguém que sofre ainda hoje porque gostaria de ter estado com você e isso não foi possível?
Tem uma harmonização muito linda que a gente faz para isso, que é honrando os amores antigos do passado. Ou honrando as pessoas que se vincularam afetivamente a gente num amor platônico, porque muitas pessoas podem ter nutrido um amor por nós e que esse amor nunca foi correspondido porque nunca foi trazido à consciência. E isso é uma energia que nos mantém ligados ao passado e que nos impede de estar bem no presente. Então, aqui no método, nós vamos utilizar vários elementos para trazer tudo isso para a consciência.